E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um fenômeno bem curioso que está acontecendo em várias cidades do Brasil. Já notaram que o sol anda com uma cor diferente? Meio alaranjado, meio avermelhado. Mas isso não é só impressão, não. Isso tem uma explicação científica por trás. E claro, logo logo os líderes religiosos se levantarão e dirão que isto faz parte do apocalipse e que o mundo está prestes a acabar. Mas será que isso tem respaldo bíblico? É isso que nós vamos ver, mas por enquanto vamos ao fato. Recentemente, muitas cidades brasileiras têm experimentado a presença de um sol com uma tonalidade diferente. Esse fenômeno é causado pela concentração de partículas na atmosfera, como poeira e fuligem, resultante das queimadas que têm acontecido em todas as partes do Brasil. Pois é, abençoados, a gente sabe que o clima está assim e essas queimadas estão deixando o céu ficar todo embaçado. Mas por que o Sol fica desse jeito? É o que a gente vai descobrir agora. Quando há uma alta concentração de partículas no ar, como as das queimadas, elas acabam interferindo na luz solar. A luz do Sol, ao atravessar a atmosfera carregada de poeira e fumaça, sofre uma maior difusão, principalmente na parte vermelha do espectro. Isso faz com que o Sol pareça mais avermelhado ou alaranjado. Então, aquele sol laranja que você viu no horizonte não é só um truque da natureza, ou um fim de mundo pregado por religiosos. É a luz passando por uma névoa espessa de partículas que está mudando a cor do nosso Sol. Interessante, não acham? E não é só a cor do Sol que muda. A qualidade do ar também fica comprometida, então é bom ficar atento e, se possível, evitar atividades ao ar livre em dias como esse, e beba bastante água. É importante lembrar que, embora o fenômeno possa ser fascinante, o aumento de partículas no ar pode afetar a saúde. Manter-se informado sobre a qualidade do ar e tomar precauções adequadas é sempre uma boa prática. Essa é a informação científica deste fenômeno, e cometida pelo próprio homem em agressão à natureza. Viram as nossas informações? Agora você sabe que o que vai ter de líder religioso, principalmente cristãos, dizendo que isso quer dizer que vivemos o Apocalipse de João, que o mundo vai acabar e que isso é Jesus que está voltando, não está no gibi. Agora, uma pergunta que eu faço: será que esses líderes religiosos realmente encontram respaldo bíblico para apoiar suas previsões sobre o fim do mundo? Essa pergunta se torna cada vez mais comum, especialmente à medida que alguns líderes utilizam o medo e a incerteza para afirmar que o apocalipse está próximo, alegando que os sinais estão claros e que a Bíblia confirma o iminente fim dos tempos. Mas será que isso é verdade? Antes de responder essa pergunta, eu tenho que te lembrar que a Bíblia é um livro milenar e que foi escrito debaixo de outras culturas e não é a nossa. E mesmo assim eu posso recortar estes textos antigos, André? A resposta é sim, você pode fazer isto. Aliás, em relação aos textos bíblicos, eles não vão reclamar, eles aceitam todo tipo de interpretação. Só que a minha interpretação não estaria coerente com a tradição bíblica, estaria mais coerente com a interpretação que eu quero dar a ela. Agora, ao olhar a cultura bíblica, eu posso obter outras respostas e mais convincentes e leais aos textos bíblicos? A resposta é sim. E como fazer isto, André? É onde se concentra a visão que este canal abraçou. Nós seguimos a visão preterista completa da Bíblia, ou seja, nós cremos que todos os assuntos escatológicos foram definidos no ano 70 depois de Cristo. Essa interpretação é feita dos textos bíblicos, obedecendo o contexto histórico e cultural de quando aquele escrito que você quer examinar está inserido. Mas André, isso dá mais trabalho. Sim, dá mais trabalho. Porém, a margem de erro, eu posso garantir a você, diminui para quase zero. Fica muito mais fiel aos textos bíblicos, além de respeitar aquele que te ouve. E dar a certeza que você não está divulgando, por exemplo, uma narrativa falsa. Ou seja, narrar algo verdadeiro, como é o caso do sol alaranjado, junto com um descontexto bíblico, lendo um texto isolado e querendo aplicar um fato real, um anacronismo para os dias de hoje. É assim que se cria uma fake news, que é uma verdade com um conteúdo mentiroso. Agora vamos ver como encontrar a resposta para a questão deste fenômeno da natureza e o que ele queria dizer
dentro das Escrituras. Vamos falar do objeto do nosso papo, que é o astro-rei, o Sol. Ele sempre foi citado na Bíblia. Além de ser um astro que ilumina e aquece o mundo, a Bíblia faz referência dele também em outros aspectos. Naqueles dias, era muito comum aliar o Sol a presságios, visões e profecias nas Escrituras. No Novo Testamento, por exemplo, eu vou encontrar alguns versículos que falam sobre o Sol com conotações apocalípticas, como em Mateus capítulo 24, versículo 29, Marcos capítulo 13, versículo 24, e todas essas referências está escrito para vocês. E claro, encontramos também outras referências ao Sol, como por exemplo, igualar o Sol a uma luz, isso no Novo Testamento. Porém, como eu disse, com outras conotações. Então, se eu recorto esses textos sem fazer uma análise dentro da tradição linguística bíblica e aplicar junto com o fenômeno nos dias de hoje, vai parecer que o meu discurso está alinhado com a Bíblia. Mas será que é isso mesmo? Bom, como eu respeito você, meu ouvinte, eu não posso e não vou fazer isto. Eu tenho que entender a Bíblia dentro do seu contexto, e mais uma vez eu falo, dentro da sua cultura linguística, que é hebraica. Então, como eu sou preterista, e a palavra preter quer dizer ir ao passado, recorro ao passado bíblico para entender o que de fato Jesus e seus seguidores estavam querendo dizer nestas passagens. Então eu vou ao Antigo Testamento. Analisando, eu descubro que Jesus e seus discípulos não estavam informando nada novo, pois o Antigo Testamento está também cheio dessas significações. Veja essa passagem, por exemplo, em Isaías capítulo 13, versículo 10. Vejam como as palavras são praticamente as mesmas. Isso se chama estilo literário. É como se fosse uma assinatura das profecias bíblicas. E nesta passagem, aqueles que ouviram, de fato, ficaram impressionados. Porém, não era que eles esperavam que isto acontecesse de forma literal. Ao contrário do povo de hoje, que apesar de tanta informação, é capaz de ler um texto desses e achar que isto tem que ocorrer literalmente. Eles, naqueles dias, sabiam do que se tratava aquela profecia, porque estavam dentro daquele contexto. E dentro desse contexto encontramos o povo hebreu cativo da Babilônia. Logo, os que leram ou ouviram aquela mensagem entenderam o que todos aqueles astros significavam. Era que a Babilônia caiu e todos os seus atores também iriam cair. Mas olha, caiu naqueles dias, bem próximo de quando foi citada essa profecia, e não em 2000 anos. Aliás, diga-se de passagem, dentro da cultura bíblica, nenhuma profecia durou mais de 2000 anos, como querem argumentar alguns líderes religiosos. Agora, eu poderia aqui citar vários exemplos para vocês, desta mesma linguagem sobre astros celestiais em profecias hebraicas, como por exemplo, Jeremias capítulo 41, Jeremias capítulo 30, Ezequiel capítulo 32. E em todos eles notamos que a linguagem é a mesma, a mensagem é a mesma, talvez o público não seja o mesmo, mas todos eles falam de autoridades caindo ou autoridades nascendo, ou reinos caindo ou reinos nascendo. E dentro do contexto bíblico, essa sempre foi e será a verdade. Era isso também que diziam os escritores do Novo Testamento, que um reino iria cair e outro iria surgir. E neste caso, o que estava saindo de cena era a velha aliança e entrando a nova e eterna aliança. Então, abençoados, talvez você esteja se questionando, mas André, existem outras passagens bíblicas em que encontramos estes e outros fenômenos, que os líderes religiosos estão sempre contextualizando com os dias de hoje para causar medo e pavor para vários fins. Bom, então você deve acompanhar este canal e ver outros assuntos onde eu abordo esses e outros temas apocalípticos. Eu quero te convidar a conhecer mais de perto as nossas mensagens. Mas para isso, se inscreva em nosso canal, toque o sininho para que o YouTube te avise quando lançarmos mensagens iguais a esta, para assim você ter acesso a esses conteúdos maravilhosos e que com certeza ressignificará a sua ideia bíblica para sempre. Conheça também os nossos livros na interpretação do preterismo completo. Eles mostram tudo isso que eu falei
e mais um pouco com riqueza de detalhes. É só acessar esse link que estará aí nas descrições e também fixado no primeiro comentário do nosso canal. Então, meu querido, da próxima vez que você ouvir Agora é a hora da palavra. falando sobre esse tipo de linguagem, aplique o contexto bíblico e liberte-se do fake news dos homens para sempre. Fico por aqui. Que a graça e a paz esteja convosco. Dizem por aí que Jesus ainda virá. Ele disse que seria em sua geração. Quem será que está mentindo? Jesus ou os sábios da oposição? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso.